Buenos gurizada, sou o professor Subtil, professor de matemática. E agora é a chance de vocês realmente aprenderem o que é potência, potenciação e suas propriedades. Então bora pegar o caderno de vocês aí, fazer as anotações que precisam e vamos junto. Gurizada, como eu já falei para vocês, né, a matemática ela é como se fosse um segundo idioma, é como se fosse um outro idioma, assim, só que numa linguagem matemática. Então o que é potência? Na verdade, a potenciação, potência, é uma maneira diferente de escrever multiplicação de números repetidos. Simples assim. Né? Então, potência, na verdade, é isso. É uma multiplicação de números repetidos. Só que o que a gente faz? A gente escreve de uma maneira diferente. Que nem, por exemplo, vamos pegar aqui o número, aqui nesse exemplo aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Né? Então, na verdade, vocês estão vendo ali 5 vezes aparecendo o número 2 ali na multiplicação, só que agora, para transformar em potência, a gente tem que escrever isso aqui de uma maneira diferente. E como é que a gente faz isso? Né? Reescrevendo esse cálculo aí. Então, na verdade, o que a gente faz? A gente pega, né, repete o número 2, que ali é o número que está sendo multiplicado ali, está aparecendo no caso. E quantas vezes aparece esse número 2 nesse exemplo? 5 vezes. Então, como é que eu vou escrever? Eu vou indicar essa quantidade de vezes que eu vou multiplicar o 2 com um númerozinho pequeno em cima do 2, do lado direito do 2, como vocês estão vendo aqui. Então, como é que a gente diz 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? 2 elevado na quinta potência. Então, é assim que a gente traduz em uma linguagem matemática essa multiplicação de números repetidos. No caso, 2 elevado na 5, ou 2 elevado na quinta potência. E outra coisa que é importante vocês saberem é os nomes que a gente dá para cada coisa, né? Porque agora eu vou falar muito esses termos nas propriedades de potenciação e é importante vocês saberem isso. Vamos lá então. O número grande, como vocês estão vendo aqui nesse próprio exemplo, 2 elevado na quinta potência, o número grande a gente vai chamar de base. Então sempre quando vocês olharem um número grande ou quando eu falar em número de a base, é sempre esse número grande. E o número pequeno, a gente sempre chama ele de expoente, ele se chama expoente. Então, quando eu falar em expoente, na cabeça de vocês já tem que vir automático, que é um número pequeno. Então, quando eu falar base é um número grande e quando eu falar expoente é um número pequeno. Gurizada, e para calcular, como é que a gente faz isso? Então, vamos começar a fazer os cálculos, só que já trazendo as propriedades. Então, vocês já vão anotando no caderno aí todas as propriedades e sempre lembrando, nunca deixem de fazer exercícios. Então, como vocês estão vendo aqui, no primeiro exemplo aqui da potência, 5 elevado ao cubo. Quando é o expoente é 3, a gente chama de cubo. Então, 5 elevado ao cubo, como é que a gente calcula isso? Lembrando, o número grande ali, a base, a gente tem que usar ele na multiplicação. Então, vai ser 5 vezes 5 vezes 5 e assim por diante. Mas quantas vezes? 3 vezes, que é o tal número pequeno ali. Me diz quantas vezes o 5 vai aparecer na multiplicação. Então, vamos lá. Então, fica 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. E 25 vezes 5 é 125. Então, 5 ao cubo é 125. Gurizada, agora a gente vai ver duas propriedades que envolvem as potências com bases negativas. Então, quando o expoente for par, o resultado vai dar sempre positivo. Não interessa qual o expoente, sempre positivo. Mas nesses exemplos, cuidem que estão entre parênteses. Depois eu vou explicar para vocês que tem uma diferença. Vamos lá. Menos 2 elevado na 4. Vocês viram que o menos 2 está entre parênteses. Então é todo ele, o número negativo elevado na quarta potência. Então, quando o expoente é par e o 4 ele é par, então o resultado vai ser positivo. Então você já coloca aí mais, que é o positivo, e fazem a potência normal. 2 elevado na 4, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. Então o resultado final vai ser mais 16. Tá, professor, e quando for ímpar o expoente, como é que fica o resultado? Então, quando for ímpar, vai ser sempre negativo o resultado. Então, pegando o exemplo ali, menos 2 elevado ao cubo. Como o cubo ali, o 13, ele é ímpar, então você já coloca o sinal de negativo na frente. Botem o menos ali. E fazem 2 ao cubo. Quanto é que é 2 ao cubo? Que é 2 vezes 2 vezes 2. O 2 aparece 3 vezes.
Porque o expoente ali, o número pequenininho, está o número 3. Então, fazendo o cálculo, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8. Então, logo, o resultado final é menos 8. O único detalhe só, gurizada, que vocês têm que se atentar sempre, isso cai muito em concurso, vestibular, um pega-ratão, quando, né, independente se o expoente é par ou ímpar e a base negativa, quando está fora do parênteses. Então, no caso, no exemplo ali que a gente pega menos 2 na 4. Só que vocês vão ver, estão vendo ali que não está o parênteses. Então, o que significa? Que não é todo o número negativo que está o expoente, é só o número 2. Então, vocês vão, sempre quando tiver sem parênteses, vocês vão sempre manter o sinal que está ali, que é menos, e fazer 2 na 4, que, como vocês já viram, dá 16. Gurizada, agora a gente vai ver propriedades que têm bases iguais, né? Que a gente pode fazer cálculo entre potências também, e não só uma potência isolada ali, como vocês estavam vendo antes. Você também pode fazer cálculo entre eles. E a nossa primeira propriedade é multiplicando potências. Como é que a gente trabalha multiplicando potências? Mas lembrando, com bases iguais. As bases têm que ser iguais. Então, pegando o nosso exemplo ali de 3 ao quadrado, e quando eu digo ao quadrado, quando for o 2, o expoente sempre é quadrado, e lembrando, né, quando for elevado na 3 é ao cubo. Então ali, 3 ao quadrado vezes 3 na 5, ou 3 na quinta potência, como é que a gente faz essa multiplicação? Lembrando, bases iguais. Então o que a gente vai fazer? A gente vai repetir a base, no caso ali vai ser o 3, a gente repete o 3 e soma os expoentes, que vai ser 2 mais 5. Então, no caso, como é que vai ficar? 2 mais 5 é 7, então vai ser 3 na 7. E o resultado 2.187, que você pode usar uma calculadora científica para calcular. Dividindo potências, como é que a gente faz? Lembrando, mesma base, né? Se na multiplicação de potências ali a gente soma os expoentes, na divisão a gente vai subtrair, vai diminuir os expoentes. Né? E pegando nosso exemplo ali, 4 na quinta, dividido por 4 ao quadrado, então o que a gente vai fazer? A gente vai repetir o 4 ali e vai subtrair os expoentes, 5 menos 2, que vai dar 3. Logo a gente tem que fazer o cálculo 4 ao cubo. E 4 ao cubo a gente sabe, ou vocês calculando, vai dar 64. Outra propriedade, potência de potência. Vocês vê duas potências juntas ali, mas não bem juntinhas ali. Como a gente pode fazer? Né? Pegando esse nosso exemplo aqui, 3 elevado ao quadrado, e toda essa potência elevado na quinta potência. Quando acontecer isso, vocês verem dois expoentes juntos ali, vocês vão multiplicar expoentes. Vão repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, repete o 3 ali. E a gente pega 2 vezes 5, que 2 vezes 5 vai dar 10. Então, vai ser 3 elevado na 10ª potência. Calculando isso numa calculadora, vai dar 59.049. Esse é o resultado dessa potência. E aí, professor? E quando a gente tem bases diferentes, como é que a gente faz? Então a gente vai ver agora a próxima propriedade, que é potência de produto. Né? E pegando o exemplo ali, ó, vocês estão vendo ali entre parênteses 2 vezes 3 elevado ao quadrado, o que vai acontecer? O 2 vezes 3 ali, dentro do parênteses, eles querem se apropriar do expoente 2. Né? O 2 ele quer se apropriar e o 3 também, ele quer para ele. Né? Ele deseja aquele 2 ali na potência dele. Então o que a gente faz quando tiver base diferente? 2 vezes 3 elevado ao quadrado, nesse caso. Né? Exemplos assim. O expoente, então, ele vai para o 2 e vai para o 3. Ficando assim. Né? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E aí vocês só calculem cada potência e depois multipliquem o final. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. Né? E logo 4 vezes 9, 36. E potência de fração, como é que fica? É a mesma coisa. Então vocês estão vendo o exemplo ali, ó, 2 sobre 3 elevado na quarta. Quando acontecer isso, uma fração elevado numa potência, essa potência ela vai ficar junto com cada uma delas. Ela vai, né, ficar para cada uma ali. Então vai ficar 2 na 4 sobre 3 na 4. E aí só vocês calcularem a potência de cima da fração e a potência de baixo da fração também. Então como é que fica? 2 na 4 sobre 3 na 4. Calculando 2 na quarta, ali, né, 2 na 4, vai ficar 16, e o 3 na 4 vai ficar 81. Então a fração vai ficar 16 sobre 81. Gurizada, e quando o expoente é negativo, como a gente faz? Como a gente pode calcular esse expoente negativo?
Gurizada, é muito simples. O objetivo vai ser o quê? Transformar esse expoente positivo, porque negativo não tem como calcular expoente negativo. Então como é que a gente faz isso? Quando for fração, no caso ali, 2/3 elevado na menos 4. O que vocês vão fazer? Sempre. Quando tiver um expoente negativo, a gente vai transformar ele em positivo, invertendo a fração. Como o 2 ali está em cima e o 3 está embaixo, a gente vai colocar o 3 em cima e o 2 embaixo. Então fica 3 meios e ali o 4 negativo a gente transforma em positivo, reescreve essa conta. Então fica 3 meios sobre 4. E como vocês agora já sabem calcular, é só jogar esse 4 para o 3 e para o 2. Fica 3 na 4 sobre 2 na 4. E aí 3 na 4 vai dar 81 e 2 na 4 vai dar 16. Logo, o resultado final vai ser 81 sobre 16. Quando não é fração, né, e é expoente negativo, como é que a gente pode fazer? Também é muito simples. Pegando o exemplo aqui, 3 na menos 2, a gente tem que transformar esse menos 2 em 2 positivo. Então sempre quando acontecer isso, 3 na menos 2, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vão transformar ele em fração. Como? Botando 1 sempre, 1 sobre 3 na 2. E aí o 2 a gente deixa positivo. Sempre assim, a gente bota 1 sobre aquela potência, só que com o expoente positivo. E aí calculando 1 sobre 3 ao quadrado é 9. O 1 a gente não faz nada, então vai ficar 1 sobre 9. Claro, né, gurizada? Deixei pro final o que é mais barbado, assim, é ridículo. Então, assim, vocês vão resolver de olhos fechados. Então, quando aparecer nessa nossa próxima propriedade, que é quando o expoente for a zero, o que a gente faz? É simples. Sempre quando vocês virem o expoente zero, o resultado vai ser sempre 1. Não interessa o valor da base. Expoente zero, o resultado é sempre 1. Então, como vocês estão vendo no exemplo, ali 5 na zero vai dar 1, porque o expoente é zero. 3.253 elevado na zero vai dar 1 também. E se pegar uma letra B na zero, também vai dar 1, porque o expoente é zero. Não interessa o que a base está. Sempre vai ser 1. E falando em 1, né? Aí quando vocês verem qualquer resultado ou qualquer conta que for 1 elevado a qualquer expoente, não interessa o expoente, vai dar sempre 1. Então, como vocês estão vendo aí, 1 na 29 vai dar 1. Por quê? Porque é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, então não interessa a quantidade de vezes, porque 1 vezes 1 vai dar sempre 1. Então o resultado final é sempre 1. Então 1 na 29 é 1. Gurizada, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Tenham anotado todas as propriedades ali, busquem exercícios que possam reforçar esse conhecimento, porque, que nem eu digo, matemática só se aprende exercitando. Certo, gurizada? Espero que tenham gostado. Valeu!